Olá pessoal, tudo bem com vocês? E hoje o tema é gestação. Como tratar a nossa gestante de forma rápida e eficaz as suas dores, tanto físicas quanto emocionais, tá? Então assim, eu tinha muita dificuldade em tratar gestante. Eu não gostava. Eu tinha muito receio, tá? Muito receio mesmo em colocar agulhas e acontecer alguma coisa de romper a bolsa, de um aborto, né? Embora muitos profissionais trabalhem com gestante, eu tinha muito receio. Quando eu conheci os cristais programados, falei, nossa, agora é maravilhoso, agora eu vou poder trabalhar de forma muito rápida e muito eficaz com a nossa gestante, sem correr qualquer tipo de risco, ok? Só que assim, eu mesma, em todo o período gestacional, eu uso pontos, não uso pontos que são abortivos, né? A gente nem chama assim, mas são pontos que são mais perigosos, ok? Então, BP6, BP9, R3, F3, tá? Eu não uso em qualquer período gestacional, tá? Agora, existe um pontinho que eu, até o terceiro mês, eu não uso, tá? Que é o Xemen. Tem alguns profissionais que falam que ele é anti-inflamatório, que ele é perigoso até o terceiro mês. Então, mesmo com o cristal, eu não uso. Após o terceiro mês, eu uso sim os cristais, como por exemplo, para qualquer tipo de dor, abrindo um tratamento como o Xemen Rim Simpático, né? Existe também, que eu gosto muito de trabalhar em gestante, um pontinho que é o R9, tá? Esse pontinho a gente trabalha após o terceiro mês e esse ponto, ele é um ponto maravilhoso para tirar todos os problemas da ancestralidade dos pais. Então, todos os problemas de carga genética que o pai traz e que a mãe traz, é um ponto maravilhoso para tratar a gestante após o terceiro mês, ok? Todas as cargas, tanto físicas quanto emocionais na parte genética paterna e materna, são eliminadas com esse ponto. Maravilhoso, né? Então, é um pontinho que eu uso muito. Eu também acompanho muita gestante no consultório, tá? Principalmente para tratar dores. Eu tenho muita gestante que tem enxaqueca, tá? E elas tomam remédio contínuo na enxaqueca. E aí, quando elas engravidam, o profissional, o médico, diz que elas não podem tomar. Elas entram em desespero e aí o médico indica acupuntura, tá? Porque ela precisa tirar o medicamento. Eu acompanho essas gestantes toda a fase de gestação, desde o primeiro mês até o 9º mês, tá? Até a hora dela ganhar. E como eu realizo esse tratamento? A gente faz uma anamnese, né? Pergunta qual o tipo de dor, como que é, essa dor de enxaqueca antes da gravidez começou quando. A gente vai ver se é uma dor física mesmo, ou se ela provém de uma dor emocional, tá? E
é maravilhoso trabalhar com gestante. Então, vou contar um caso aqui de uma gestante que veio com 45 dias encaminhada por um médico e o médico proibiu e as dores de cabeça, as enxaquecas dela aumentaram muito a hora que ela engravidou. Então o médico indicou, ela já me conhecia, ela veio no consultório e a gente começou a fazer o tratamento para enxaqueca, né? O tratamento para enxaqueca, pelo menos de 4 a 8 sessões, é semanal, né? Eu tenho um tratamento eficiente para enxaqueca, tá? E termino sempre com a TCD da cabeça, tá? Levando no VG, tá? E o paciente sai sem dor no consultório. A gente faz aurículo, sim, fazemos aurículo. Eu tenho um tratamento todo especial para tratar dores de cabeça em gestante, em que os nossos alunos aplicam muito também, tá? Essa gestante, na primeira sessão que veio no consultório, gente, ela simplesmente saiu maravilhada, porque ela estava em crise e saiu sem dor de cabeça. Então, se por acaso, durante a semana, ela tiver dor de cabeça, ela me avisa e ela vem fazer tratamento. Mas com esse tratamento que a gente faz para dor física, é maravilhoso e eles não têm dor durante a semana. Nas próximas semanas, elas vêm, né? Se estão com dor, eu faço o tratamento como a gente sempre faz, mas se não estão com dor, a gente faz um tratamento preventivo, porque a enxaqueca e a dor de cabeça vem por causa das vísceras, 90% por causa das vísceras, e eu trabalho as vísceras dessa gestante. Só que nós temos que ter muita conversa. Se essa dor de cabeça já veio lá de trás por um problema emocional, a gente vai fazer o tratamento emocional dessa gestante depois que eu tirei da crise, tá? Então, primeiro nós temos que tirar da crise e depois a gente pode fazer um tratamento emocional, tá? Uma harmonização emocional, não um desbloqueio. Desbloqueio a gente faz, mas muito sutil, tá? A TCD é uma técnica muito eficaz, retira as dores e a gente pode fazer com muita segurança, tá? Então, nós temos também outros tipos de dores na gestação, como por exemplo, dor lombar, após o 6º ou 7º mês em que esse abdômen começa a crescer e o bebê começa a encaixar na posição, pode ocorrer dor lombar. E essa dor também, dor lombar, dor no nervo ciático, dor ciática, né? Problemas, a emoção entra em medo, que é rim e que é dor lombar. A gente também trabalha aurículo com os pontos de lombalgia, como gemein, rim simpático, os pontos de lombalgia, o ponto de analgesia, tá? Eu não trabalho muito os pontos em gestante anti-inflamatórios, tá? Mas a analgesia eu trabalho na aurículo, tá? O rim eu já estou trabalhando a emoção, que é medo. E quando chega no final da gestação, o paciente, por mais que ele deseje essa criança, existe o medo. Existe o medo do parto, existe o medo do que vai acontecer depois que eu ganhar esse bebê, né? Então a gente trabalha muito essa emoção, primeiro trabalhando o físico dessa dor lombar, né? E depois trabalhando a emoção do medo, da ansiedade, da espera pelo parto, né? Então assim, só temos uma pequena diferença
da TCD trabalhada em gestante e não gestante. Por quê, professora? Porque na gestante, quando a gente vai tirar a medida do abdômen, nós temos um abdômen pronunciado e esse abdômen cresce todos os dias. Às vezes o bebê está mais para cima, às vezes o bebê está mais para baixo, o bebê está se encaixando, às vezes o bebê está deitado. Então, assim, nós tiramos a medida do abdômen, levamos no VG, mas a gente fala para a gestante ficar no máximo 3 dias com esse ponto. Nós não podemos ficar como numa pessoa não gestante, que a gente fica de 5 a 7 dias os pontinhos da TCD, tá? Professora, você faz moxa em gestante? Faço. Faço moxa porque a técnica principal da TCD é moxa. Moxa e mini gráfico com 3 cristais programados, tá? E essa gestante sai sem dor. Por exemplo, se for uma ciática, a gente vai perguntar aonde é essa dor que desce para a perna. Nós temos a medida da perna, tá? E aí você já tem um parâmetro para saber se essa dor é vesícula biliar, em que ela está muito indecisa, e aí você vai conversar com ela. Por que dessa indecisão? O que está acontecendo? Né? Então, se é atrás, é o meridiano da bexiga, é um pouco de insegurança, né? E é insegurança durante o parto, ok? Então, você precisa de uma anamnese de uma conversa. Não é 15 minutos vir no consultório e vou colocar o cristal, fazer a TCD e acabou. Não, você precisa conversar muito com o seu paciente. Essa é a técnica eficaz dos cristais programados. A nossa anamnese, a gente poder tirar tudo de dentro do nosso paciente, todas as aflições que eles estão sentindo. E na gravidez ocorre uma briga com o marido e o paciente chega muito desanimado, muito cabisbaixo, muito tristonho, né? Os hormônios da gestação mexem muito com a nossa paciente, tá? Deixa eu ver se tem mais algum tópico, né? Então, o que eu faço numa briga, uma discussão com o marido em casa, em que essa paciente chega muito triste, muito cabisbaixa. Gente, existe um pontinho na orelha chamada cicatriz psíquica, tá? Que trabalha essas dores emocionais. Essa cicatriz psíquica, ela provém da aurícula francesa, né? E nós temos os 3 pontinhos no hélix 6, que é o hélix 6, e mais 2 pontinhos lateral ao hélix 6, chama-se cicatriz psíquica. E essa cicatriz psíquica, quando são traumas emocionais tratados de hoje até 6 meses atrás, é na orelha direita. Se são traumas emocionais causados, por exemplo, de julho para trás até o nascimento, essas cicatrizes são tratadas na orelha esquerda. Uma dica para vocês. Então, essa paciente chegou, essa gestante chegou, ela teve uma discussão com o marido na hora do almoço, às 2 horas ela teve uma consulta. Ela não chegou com crise de dor de cabeça, ela não estava em crise, né? Só que eu notei uma tristeza muito grande no olhar dela, né? E aí eu perguntei, tá acontecendo alguma coisa? Ela olha para mim e diz assim, Linéia, você já me conhece, né? Eu falei, eu conheço todas pelo olhar, pela face, né? E ela falou assim, olha, Linéia, eu tive uma discussão muito feia com meu marido na hora do almoço e eu tô muito triste, né?
Então, o que eu fiz de tratamento nessa paciente minha? Eu coloquei o pontinho do coração na orelha direita, que na orelha direita eu trabalho o ponto do coração, depressão, melancolia, tá? E coloquei na orelha direita os 3 cristalzinhos de traumas emocionais, mentalizando, colocando o Intang primeiro, pedindo para ela mentalizar, desaparecendo, saindo da cabeça dela, pedindo para ela respirar, colocamos o Intang, aí coloquei o ponto do coração, e a hora que eu coloquei o ponto dos traumas emocionais, mentalizando, fazendo a mentalização do desbloqueio dessa briga que ela teve. Poderia ter colocado o ponto de pulmão, tristeza? Sim, mas não precisou, porque a hora que ela abriu os olhos, ela respirou e fez assim: nossa, Linéia, que maravilha, eu estou me sentindo muito bem. E eu perguntei para ela assim: foca na briga com seu marido. Ela: não consigo, parece que tá longe. Gente, esse é o trabalho de dor emocional de forma rápida e eficaz com os cristais programados. É muito lindo o trabalho para tirar dor física e emocional de forma muito rápida e muito eficaz com os cristais programados. E onde? Na aurícula, e um pontinho sistêmico, né? Eu tenho também, eu tenho também um caso muito lindo que eu trabalhei a semana passada. Essa gestante veio até o meu consultório. Para vocês terem ideia, ela chegou que nem uma velha, andando assim para frente, não conseguia ficar com as costas eretas, as pernas abertas, e veio andando de mule, porque ela falou: Linéia, eu não consigo colocar uma havaiana, porque a havaiana fica apertada no meu pé, de tão inchada que ela estava. Ela estava com muita dor no corpo, né? E ela estava já no final da gestação, estava com 8 meses, se não me engano, né? Acho que 38ª semana, né? E ela veio indicada pela médica, porque ela queria parto normal. Só que ela estava tão cansada, ela não conseguia, ela chegou ofegante no consultório. E a médica falou que se ela não melhorasse, ela não ia conseguir fazer o parto normal, porque ela precisava de ter força para fazer o parto normal, né? Então a gente conversou muito. Ela chegou com uma olheira tremenda, tá? Eu fiz uma harmonização, equilibrando o ciclo Shen dessa paciente, que eu faço essa harmonização na orelha, equilibrando madeira, fogo, terra, metal e água, né? Fiz somente os órgãos, fiz um ponto de analgesia, ponto de coração emocional, ponto de estresse, ansiedade, tá? E essa paciente, quando eu terminei, ela abriu os olhos e falou assim, porque a hora que você faz a harmonização, você já tá fazendo tudo. E eu já trabalhei rim, que é a parte para desinchar. Ela estava sem o mule, né? E assim, ela olhou para mim assim, abismada, e falou assim: Linéia, que paz que eu estou sentindo dentro do meu coração. Eu não sabia que a acupuntura também lidava com emoção, né? Eu falei: sim, nós lidamos com emoção. E ela estava com uma dor no quadril, tá?
porque o bebê estava terminando de encaixar e a médica disse que ele estava assim, o períneo dela estava doendo muito e ela já estava com as contrações, que tem um nome, as contrações anteriores antes de romper a bolsa, né? Então, a hora que eu terminei, ela levantou, ela foi colocar o mule e pasmem, o pé dela entrou, ela desinchou na hora. E aí quando ela levantou, eu fui fazer a TCD do quadril, tá? Levando no VG para melhorar a dor, que ela ainda tinha um pouquinho de dor no quadril do encaixe do bebê. E o que aconteceu? Fiz a TCD, né? Como eu tinha feito a harmonização, eu não posso misturar tratamentos. Eu fiz a TCD do quadril, levei no VG, fiz a minha mentalização, fiz a minha intenção, que tem um vídeo falando só sobre intenção, para que melhorasse essa dor dela, e pedi para ela, de 2 a 3 dias, retirar esse gráfico de trás. Isso foi numa quarta-feira. Na sexta-feira ela me ligou que a médica tinha ficado muito satisfeita com o meu tratamento e que ela queria que eu fizesse mais sessões, porque a partir daquele dia ela chegou em casa e a primeira coisa que ela viu foi a olheira dela. Ela chegou em casa e falou pro marido: olha a minha feição, olha a minha olheira sumiu, eu estou disposta. Ela foi arrumar mala, ela foi lavar roupinha do bebê. E o que aconteceu? No dia seguinte ela foi andar, ela foi caminhar, que ela não estava conseguindo. Na sexta-feira ela me ligou, pedindo que se eu podia atender ela novamente, porque ela estava muito bem e que a dor do quadril tinha subido para a lombar. Ela veio, eu atendi, deixei os pontos na aurícula, porque faziam somente 2 dias, e fiz uma nova TCD, só que da região lombar. Tirei a antiga da região lombar. E ela comentou comigo, que eu fiquei assim maravilhada, que ela começou a andar. E ela disse: Linéia, é tão impressionante a acupuntura que você fez, aurículo com cristal programado, retirando dor emocional, tá? Foi tão maravilhoso que eu estou caminhando. E se o bebê nascer, porque a médica diz que ele está pronto para nascer, eu vou conseguir ter força para fazer parto normal, que é o que eu quero. Eu não quero cesariana. Então eu quero que você trabalhe comigo, tá? Então a gente trabalhou, a gente conversou muito, coloquei mais alguns pontinhos na orelha, né? Estresse, né? Coloquei nela também, porque ela estava um pouquinho estressada. Coloquei o pontinho de suprarrenal, que ela estava começando com pânico do parto. Conversamos muito, né? E fiz a TCD do abdômen, pedindo para que ela domingo retirasse o gráfico das costas. Na segunda-feira era para fazer nova sessão na quarta. Na segunda-feira ela me ligou e disse: Linéia, eu quero uma sessão novamente. Eu estou me sentindo muito bem. E aí ela veio na segunda, nós mudamos, tiramos a aurículo com os órgãos, e aí eu fiz as vísceras, né? Fazendo as vísceras equilibrando no ciclo Shen, tá? Que aí eu já vou equilibrar a bexiga, eu já vou equilibrar a vesícula biliar, né? E o que aconteceu? A dor dela sumiu, né? E ela saiu muito bem. E nessa sessão de segunda-feira, ela veio de tênis e meia. E eu olhei para ela e falei assim: como você tá de tênis e meia? Ela falou: Linéia, eu não tenho um inchaço nas minhas pernas. Eu não tenho um inchaço nos meus pés. Tá? Aí, o que aconteceu? Na terça-feira, ela passou uma mensagem para mim
dizendo que o bebê dela tinha nascido com 4,70 kg, ele era enorme, parto normal, a médica não precisou fazer indução, o nosso tratamento já fez uma prévia indução, ela entrou no hospital, ela fez parto humanizado e começaram as dores fortes se não me engano, 8h35 da manhã, e às 9h25 o bebê nasceu. Gente, eu fiquei muito feliz, porque isso é um tratamento muito, muito, muito eficaz, né? A felicidade que eu fiquei na terça-feira, eu irradiava felicidade por ela, pela minha paciente. E se ela não tivesse feito isso, fosse em outro profissional trabalhar com acupuntura sem problemas nenhum, mas nós demos vitalidade, nós demos força para que ela tivesse um parto normal, que ela queria. Se ela tivesse prostrada do jeito que ela estava quando ela chegou na primeira quarta-feira, na semana anterior, ela não teria coragem, ela não teria força, e talvez ela fosse para uma cesariana, ficaria com cicatriz e ficaria melancólica, com depressão, porque ela não tinha força para reagir, né? Então, gente, isso é maravilhoso. O trabalho com gestante é muito bom com cristais programados. Você retira todas as dores físicas e emocionais muito eficazmente, tá? Vamos ver se temos mais algum tópico, tá? Falei do R9, né? Falei do pontinho do coração, tá? Vou repetir novamente, que eu acabei esquecendo, mas eu já dei no começo da live, os pontinhos que eu não uso mesmo com cristais sistêmico. BP6, BP9, E36, IG4, F3, R3, tá? Mesmo com cristais. Na aurículo, até o primeiro trimestre, eu não uso Xemen. Mas mesmo em qualquer fase da gestação, eu não uso útero, eu não uso ovário, eu não uso endócrino, hipófise e hipotálamo. Professora, por que você não usa hipófise? Porque eu estou mexendo com hormônios, tá? Hipotálamo também eu não uso, porque eu faço a troca iônica no hipotálamo e eu não quero nada dessa gestante. Mas outros pontos, por exemplo, dor, que eu falo muito em trapézio, hoje eu vou mudar, né? A gestante tem uma dor no ombro, né? Nós vamos fazer a TCD do ombro, vamos colocar no VG, temos uma outra medida pequena para ombro também, e eu vou, a partir do terceiro mês, eu posso colocar Xemen, rim simpático, os meridianos que estão envolvidos no ombro, o ponto do ombro na frente e atrás da orelha, um pontinho de analgesia, tá? E termino com a TCD, ok? Então, fiquem tranquilos usando os cristais programados em gestação. Tratem a dor da sua gestante de forma rápida, eficaz, tirando dores tanto físicas quanto emocionais, tá? Um beijo no coração de todos e Deus abençoe.